E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás com breves resenhas. Afinal, é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês aquelas publicações que eu sigo de forma periódica. E eu vou abrir aqui com Dragon Ball Super volume 19, publicação da editora Panini Comics. Material que vai trazer Akira Toriyama e Toyotaro. Uma continuação de um grande arco de histórias que vai envolver lá o Moro, que era um fugitivo, aí combateu o Goku, o Vegeta, aí entra em cena o Granola, que culpa os Saiyajins pela morte do seu planeta, até que é revelado que o Bardock, o pai do Goku, né? E aqui a gente vai ter bastante coisa sobre o pai do Goku, o que acaba, eu diria, salvando um pouco mais a publicação. E é revelado que, na verdade, o Bardock, ele auxiliou, ajudou, né, o planeta ali do Granola. E ele percebe também, o Granola no caso, que ele foi manipulado ali pelos Hitters, né? E nós vamos ter um enfrentamento do Gas, que está muito poderoso, que pertence a esse bando, junto do Alec, do Oil, Monaito, Amaki, enfim. E aí nós vamos ter aqueles confrontos ensandecidos, com poder e explosões para todos os lados. Sem dúvida é o mangá mais overpower que existe, tá? Sempre com aquele lance daí do Vegeta primeiro atacar, aí ele se machuca bastante, daí agora é a vez do Goku, e aí um fica, não, agora sou eu e tal. E sinceramente é uma repetição safada do que a gente já viu 1001 vezes dentro, né, das publicações de Dragon Ball. É sempre aquele cara que é mais poderoso, aí tem que evoluir para tal nível para poder superar. É cheia de ação, muito dinâmico, o trabalho artístico sensacional, tá? Por esse aspecto ela funciona muito bem. E por sorte tem essas incrementações aí com revelações sobre o pai do Goku, o Bardock e tal, que acabam deixando a edição pelo menos com uma história mais razoável e não só porradaria, o que é legal, mas se você pegar Dragon Ball é basicamente o que você acaba encontrando. E aí, buscando sempre alcançar um nível maior, e aí o vilão no caso aqui também, né, na verdade não estava usando todas as suas capacidades, e aí surge algumas coisas de conveniência dentro da história. Sinceramente, eu acompanho Dragon Ball Super porque eu tenho uma nostalgia com relação à série Dragon Ball, sabe? Mas não posso dizer para vocês que isso aqui tem grande qualidade porque é meio que um repeteco, né, do que a gente já viu por diversas vezes aí nos mangás de Dragon Ball. O próximo mangá é The Killer Inside volume 6, publicação da editora Panini Comics, mangá que eu gosto bastante. Uma certa ressalva no volume 5, porque eu achei um certo exageros ali nas reviravoltas dentro da trama, plot twist em cima de plot twist, achei que forçou um pouquinho. Mas nesse volume 6 aqui, né, revelado, e aí desculpe galera, se vocês não estão acompanhando esse mangá, eu preciso fazer comentário, até porque a história avança, né? Na verdade, o Eiji deixou de existir, e quem sempre existiu, na verdade, era aquela personalidade, o Beat, né, que aparecia às vezes, mas era tudo uma manipulação dele. E aí ele acaba revelando que, na verdade, ele entrou nesse modo meio maluco aí e tudo mais, para investigar se o pai dele realmente cometeu aquela série de assassinatos ou se o pai dele era inocente. Num primeiro momento, até por conta do volume 5, pela forma do pai dele agir, um cara de boa, tranquilão, alto astral, você realmente fica na dúvida. Nesse volume 6, será que realmente ele era dessa forma? Aí você vai precisar ler, obviamente eu não vou te contar a história, mas ele começa, né, a fazer várias revelações, mostra até onde a investigação dele chegou com relação à Skull também, né, onde ele acabou entrando para esse grupo, que é uma organização criminosa muito perigosa. Será que ele matou a Kyoko Yukimura esfaqueada? Tem o lance daquela garota que é meio obsessiva com ele, e ela também faz algumas revelações. O trabalho artístico de bastante qualidade, muito competente, consegue realmente ambientar o leitor dentro dessa história de mistério, de assassinatos, né? Um thriller investigativo que tem também um caráter psicológico muito bom. Gostei desse 6º volume aqui. A história realmente está sendo conduzida de uma maneira muito interessante, atiçando a curiosidade do leitor.
Então fica a dica, galera, quem gosta aí, né, de um thriller policial com suspense, mistério e tudo mais, com certeza vai curtir The Killer Inside da editora Panini, que se eu não me engano é concluído no volume 11. Agora vamos de Golden Kamuy, volume 26, publicação da editora Panini, série que já foi concluída no Brasil, se eu não me engano no volume 31, então ainda faltam mais algumas edições para eu ler e resenhar para vocês. Esse volume, galera, ele é muito bom. Nós temos Jack Estripador, sim, o Jack Estripador lá da Inglaterra, e ele veio parar no Japão. Aí você precisa ler o mangá para entender como tudo isso acontece, e ele está reproduzindo os seus crimes justamente lá. Isso atiça, obviamente, né, a curiosidade e também a questão envolvendo a busca, né, por aquele ouro, pelo Sugimoto, o imortal, pela Shirpa e tudo mais. Então os caminhos acabam se cruzando, eles tentam capturar o Jack Estripador, mas ele é um cara muito esperto e tudo mais. Além disso, a gente vai ter toda a questão dos mapas, né, que foram tatuados nas costas de vários criminosos, a relação ali entre as três frentes que estão atrás desse ouro, algumas manipulações também, arte de excelência, temos muitas mortes aqui, algumas cenas bem pesadas e que também traz um certo caráter cômico em alguns momentos. Então eu acho que é um mangá realmente muito equilibrado do Satoru Noda, que entrega algo muito interessante, cultural também, né, em relação aos indígenas japoneses, a questão dos conflitos ali com a Rússia. Muito, muito bom. Adorei esse volume aqui. E é bem interessante como eles colocaram, né, o Jack Estripador dentro dessa trama, que obviamente não é só isso que está dentro desse 26º volume, mas que acaba dando uma incrementada aí nessa história. Então, galera, fica a dica também, Golden Kamuy, uma publicação que eu acho que poderia ser mais curta, né? Não precisava ter 31 volumes, mas realmente traz um trabalho aí de qualidade e pelo que eu vi, pelo menos algumas imagens, vai ter um live action que promete ser muito fiel. É uma produção japonesa, não é da Netflix, ainda que o pessoal veio elogiando One Piece pela questão até da fidelidade, né, dentro do possível, ainda que tem alguns questionamentos com relação a uma mudança ou outra, eu vi as imagens de Golden Kamuy e o negócio realmente tá fera. Para finalizar, vamos do ótimo JoJo's Bizarre Adventure Parte 4, Diamond is Unbreakable, volume 5, publicação da editora Panini Comics, trazendo várias histórias que se fecham dentro desse volume, a começar por aquela que envolve um mangaka que tem um stand. E um inscrito me alertou: Fernando, esse mangaka é o Roran, daquela publicação da editora Pipoca e Nanquim, Roran no Louvre. Agradeço, desculpe, me fugiu o seu nome, mas agradeço aí pela informação. E aí, esse mangaka vai ter o seu arco de histórias concluído, né, com ótimos desenhos aí do Ryorico Iraki. E depois nós vamos ter uma história que envolve ratos. Sim, é isso mesmo. Nós temos ratos que têm stand, só que eles são muito perigosos. Eles têm um veneno ali, numa ponta que eles acabam lançando, que pode vir a derreter corpos. E aí o Josuke e o Jotaro, em dupla, precisam resolver e eliminar essa grande ameaça. É uma história mais leve, mais gostosa. Eu achei uma trama realmente bem desenvolvida. E aí, nós vamos voltar, galera, para mais uma história envolvendo, né, esse mangaka, o Roran. E aí eu faço uma certa ressalva, porque parece que ele não aprontou tudo o que aprontou, né? Se você ler o volume anterior e o final desse, né, como se ele fosse o cara mais confiável do mundo. E não é exatamente isso. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui as aventuras de Horikishibe, junto com a participação desse molequinho, onde eles acabam se encontrando na rua e ele está olhando o mapa para ter ideias para um novo mangá, e ele descobre que existe uma rua que simplesmente não consta nesse mapa, mas está ali fisicamente. Quando eles vão investigar, eles acabam entrando numa espécie de labirinto onde eles não conseguem sair. Aparece uma garota que tenta auxiliá-los, mas começa a fazer revelações sobre uma série de assassinatos que aconteceram ali naquela região e que provavelmente continuam acontecendo. Essa garota aqui, ó. E
conforme você vai lendo a história, que é bem instigante, bem gostosa, pode ser que o próprio Roran, com o seu passado, ele tem algo a ver com o que aconteceu nessa região. Também gostei dessa história, muito boa, com ótimos desenhos. Vou mostrar aqui, ó. Olha só. Depois, finalizando aqui o mangá, nós temos mais uma história fechada, o Harvest de Shigeshi. E essa história também é bem bacana, que vai mostrar o Josuke e o Jotaro, né, encontrando esses bichinhos aqui e tal, que estão pegando várias moedas, e eles descobrem que, na verdade, é o stand de uma criança que tem essa capacidade de buscar coisas pequenas, e o moleque está ficando realmente endinheirado. Ainda que sejam valores pequenos, ele consegue ter uma grande arrecadação, né? De pouco em pouco, né? De milha em milha, a galinha enche o papo. Então, eles acabam fazendo amizade com esse moleque, né? Para buscarem outras formas de renda. Então tem um caráter mais cômico, as mudanças desse menino que se sente isolado, né? Ele não é um garoto social, e aí ele encontra esses amigos, eu vou dar o dinheiro para vocês, mas o Josuke e o Jotaro não se sentem tão bem, vamos fazer de outra forma. Uma história bem divertida aí, mostrando esse moleque que em alguns momentos começa, vamos dizer assim, a acordar um pouquinho mais para a vida. Ótimos desenhos, uma edição realmente muito bacana de JoJo's Bizarre Adventure. É uma série realmente que vale a pena, galera. Pretendo dar continuidade até onde for publicado aqui no Brasil. Então, e são vários volumes. Eu estou consideravelmente até atrasado aí com o JoJo, mas eu leio muita coisa, então não tem como ficar toda semana resenhando, mas realmente vale a pena. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vocês estão colecionando esses mangás? O que vocês estão achando dessas publicações? Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal também. Um abraço para todos vocês e fui!